Nós vamos meditar na Palavra de Deus sobre esse tema, a celebração como expressão de gratidão. Vocês devem ter percebido na nossa liturgia é muito celebrativa. Nós lembramos aqui o grande Deus. Imaginem, do Salmo 23, o pastor que acompanha a ovelha o tempo inteiro. Salmo 26 mostra um pouco isso. Nós cantaremos a vida inteira o grandioso Deus, desde o nosso começo até o fim, quando nós de joelhos estaremos diante do Senhor, dizendo: canta minha alma, grandioso és tu. Assim é a nossa caminhada, e é uma caminhada sustentada por Deus, uma caminhada bonita do povo de Deus. Então nós estamos celebrando, toda a nossa liturgia está baseada em celebração. Quando Pedro fala aos forasteiros, como nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, Pedro e Paulo, claro, mas em outras passagens, Paulo, aqui em Pedro, nós vemos uma certeza. Pedro sabia que essa igreja prosseguiria, adoraria o Senhor. Claro que ele não tinha a ideia de 2000 anos de uma igreja fazendo isso. Nós temos isso hoje, depois. Mas como é bom olhar para trás e ver o cuidado de Deus, né? Estamos celebrando esse cuidado graças à fé que o Senhor nos deu. Só podemos celebrar com fé. Não tem como celebrar sem fé. Sem fé a gente comemora aniversário qualquer, comemora uma vitória aqui, outra ali, mas com fé a gente celebra a salvação. Só quem tem fé pode celebrar a salvação. Por isso só quem tem fé pode celebrar com gratidão o que lhe aconteceu. O que nos aconteceu, não é, meus irmãos? O que está acontecendo hoje conosco e o que ainda acontecerá. É isso que esse texto vai nos mostrar. Então, convido você a abrir a palavra de Deus, se você a tiver em mãos, seja ela em papel, seja em mídias. Você que está em casa também, peço que você abra a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Eu já vou falar com as nossas crianças, para aquele desenho de sempre, tá? E hoje também com nossos adolescentes e adultos, uma figura gostaria que ficasse na nossa mente a partir desse texto. Versículo 3 até o versículo 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, vou colocar entre parênteses aqui só para nosso entendimento, no passado, nos regenerou, uma vez só, de maneira definitiva, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, e eu vou colocar entre parênteses aqui no futuro. Então o texto já fala algo do passado e também fala do futuro, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, a ideia de futuro aqui, que sois guardados pelo poder de Deus no presente. Então dá para perceber já essa ideia cronológica, passado, futuro, presente, para a salvação preparada para revelar-vos no último dia, né? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, mais uma vez, algo relacionado ao futuro. Versículo 6, nisto exultais, presente, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, tanto no passado quanto no presente, no qual não vendo agora, no presente, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória no presente, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E talvez alguns diriam, no futuro, pastor? Não, no presente. A salvação da nossa alma no presente. Ninguém será salvo. Os salvos estão salvos. Olha a beleza do texto. Se nós abordarmos somente esses aspectos cronológicos, ele já é lindo, já nos fala de tanta coisa bonita. O que aconteceu no passado, que lembrança nós temos do passado quando lemos a palavra de Deus,
como nós olhamos para o agora, para o que está diante de nós e o que nós podemos esperar do futuro. Então, um texto rico de Pedro, que Deus nos ajude a entender pela instrumentalidade do Espírito Santo. Vamos falar com nossas crianças. Que desenho o pastor gostaria que vocês fizessem hoje? Vocês estão vendo os desenhos que estão aqui nos nossos monitores? Eu gostaria que vocês fizessem um desenho assim, que contesse um céu lindo, que contesse uma terra, e que tivesse uma cruz entre o céu e a terra. A cruz está vazia, porque aquele que foi para a cruz não mora mais nessa cruz. Foi um tempo de humilhação. Essa cruz, o que para nós é uma porta, é uma passagem, é um portal para a eternidade, para o Filho de Deus, foi o momento da pior humilhação dele, sabe, crianças? Mas ele veio. Foi difícil ir para a cruz, humanamente falando. Ele chegou a dizer em determinado momento, crianças, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele logo disse, mas não é a minha vontade, Senhor. Faça-se a sua vontade. E o Pai permitiu. Até quando os seus discípulos ficaram cheios de uma coragem e quiseram defender o Senhor, ele disse, não defendam-me não. Se eu quisesse uma defesa, milícias viriam a este lugar, neste momento. Eu teria uma defesa. Não, aquilo que tem de se cumprir, se cumprirá. Ele foi para a cruz, crianças. E ele ficou um tempo nessa cruz. Quando ele ficou nessa cruz, muitas coisas aconteceram. Zombarias dele lá. Diziam dele, você não é o rei, salva-te a ti mesmo, salva-nos a nós também, diziam os que estavam, um no lado direito, outro no lado esquerdo da cruz. Mas ele amargava ali a dor da humanidade, a dor do nosso pecado, do seu pecado também, criança. E então ali naquela cruz, em determinado momento, ele disse, eu entrego o meu espírito. Uma explosão aconteceu neste momento, tanta coisa. O véu que ficava num templo perto da cruz, alguns quilômetros dali, se rasgou de cima a baixo. Crianças, não se assustem, mortos se levantaram das suas sepulturas neste instante. O céu escureceu. Então, enquanto tremia o chão, alguns começaram a dizer, era ele mesmo. Era ele mesmo. Era o Filho de Deus. Alguns dentre os soldados, em prantos, talvez olhavam para o que tinham feito. Então, enquanto vocês estão pintando uma terra, estão pintando uma cruz vazia, porque agora não é mais momento de cruz, porque o Filho de Deus volta ao seu trono para reinar, governar, para este céu tão lindo. O céu tão lindo, lugar tão verdadeiro, lugar eterno. Eu sei que para você, criança, isso tudo é uma construção, você está começando a pensar nessas coisas agora. O pastor gostaria que você cresce nesse Jesus agora com toda a força do seu coraçãozinho. Enquanto você estiver desenhando, você cresce com todo o seu coração, que você pudesse dizer, meu Senhor, me dá essa fé para crer, para não olhar para os lados, para olhar somente para o Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador. Meu Salvador, como nós acabamos de cantar nessa música linda da Raquel Novaes, gratidão. Estamos cantando essa canção, né? O mês inteiro estamos celebrando com gratidão ao Senhor. Assim como nós já cantamos, teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu, né? É só quem conhece os altares do Senhor que pode dizer, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, homens, mulheres, em canto, em contracanto. Esse é o nosso jeito de celebrar, essa é a nossa maneira de cantar, essa é a maneira de dizer ao Senhor, não é um engano que está acontecendo comigo, Senhor. Eu não estou em meio a um erro, Senhor. Eu não estou em meio a um desvio, Senhor. Isso é a nossa vida, essa é a nossa vida, essa é a nossa celebração. Por isso a gente ri, a gente celebra, mas também a gente chora de alegria, porque é um turbilhão mesmo de coisas que têm acontecido conosco. Pedro estava em meio a um desses turbilhões tão grandes. Pedro era um destes que havia contemplado o Senhor na cruz. Pedro havia sido orientado sobre esses grandes feitos. Então, crianças, façam um desenho bonito, uma terra, se puder, coloquem pessoas ali, uma cruz que conecta os céus a esta terra, e então tenho certeza que ficará um desenho bonito.
Seria tão bom você estar nesse desenho, querida criança. Você que já transcende um pouco e já consegue abstrair pensamentos mais profundos, filosofias mais profundas, vamos fazer uma continha matemática, nós que sabemos fazer contas. Coloque aí regeneração mais santificação mais glorificação, puxa o traço, nós que já passamos dos 50 nos lembramos o que é o puxa o traço, mas os mais novos nas calculadoras digitais não tem mais o traço, né? Tem só aquele igual, e então o igual, o resultado disso é filhos de Deus. A regeneração, mais a santificação, mais a glorificação, resulta no Filho de Deus, num filho, numa filha de Deus. Que conta bonita, uma conta perfeita, uma conta que fecha para a glória do nome do nosso Deus. Nós adultos, fiquemos com essa continha na nossa cabeça, porque o texto vai falar disso. O texto vai falar de uma regeneração no passado. O texto vai falar de uma santificação no presente. O texto vai falar de uma glorificação final no futuro, que já começou, mas está reservado para os momentos eternos. Esteja nessa conta, adolescente, jovem, adulto. Como seria importante você estar dentro desta conta perfeita de Deus. Vamos para o texto, vamos pensar. O que esse texto nos fala então? Embora eu já tenha adiantado algumas coisas. Hoje pela manhã eu acordei cantarolando uma canção conhecida de muitos de nós. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus. Tem tantas canções antigas que fortalecem a nossa fé, não é? Outras canções bonitas como Num Dia Lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Está, não está? Nós cantávamos isso nos anos 90. E mais no presente, mas já cantado desde muito tempo, uma um pouquinho mais animada talvez, ou alguma coisa assim como então se verá o Filho do Homem. Sabe, nos dias atuais, não é todo mundo que pensa que ele verá mesmo, que como um raio que rompe do Oriente para o Ocidente, então se verá o Filho do Homem. Que pena que muitas igrejas perderam o céu como referência, perderam a esperança da chegada do Filho do Homem, não numa cruz, mas num trono de glória, no senhorio absoluto, quando todos os cumprimentos pactuais se estabelecerão finalmente, quando o Filho do Homem estabelecerá o seu governo, quando não haverá tempo para pedir perdão, ninguém vai pedir perdão. Senhor, eu não sabia que o Senhor viria, que o Senhor chegaria um dia nesse resplendor, agora me perdoa, Senhor. Esse não será mais um tempo de clemência nem de perdão. O Filho do Homem descerá com a sua espada, com a espada da sua boca, para julgar, seu trono estabelecido, seu tribunal estabelecido. Se tiver um momento que alguém tiver de pedir perdão por seus pecados, peça agora, peça agora. Não confie em si mesmo e não confie num tempo que não está prometido. O tempo de perdão é o tempo agora, é hoje. No dia em que o Filho do Homem voltar, não causará surpresas aos cristãos, causará alegria. Eles estavam esperando. Aqueles que estavam esperando não se assustarão com a vinda do Filho do Homem. Talvez eles dirão, como um dia disse Pedro, bendito, bendito Deus, bendito meu Senhor, bendito, louvor e honra, chegou o meu Senhor. Essa é a expressão primeira de todos aqueles que esperam o Filho do Homem. E é isso que o texto fala. Veja a beleza deste texto. Esse texto eu vou dividir em duas partes. Eu vou dizer que esse texto fala, num primeiro momento, ele explica esta eterna herança dos filhos de Deus. Entre os versículos 3 e o 5, é uma explicação de Pedro com palavras bonitas, é um hino de adoração, explicando a herança, explicando a eternidade, explicando a filiação, explicando o que o Senhor Deus fez por nós. E nessa primeira parte, do versículo 3 até o versículo 5, estão o passado e o futuro. Você perceberá aqui, do passado ao futuro, um plano perfeito.
A segunda parte, dos versículos 6 até o versículo 9, vão falar do presente. E vão falar de algo que nós precisamos ter no presente para os dias difíceis: confiança. Então, a primeira parte, dos versículos 3 ao 5, acompanhe comigo o que o texto diz. Nós vamos tentar entender o que o Senhor Deus está dizendo, explicando acerca do passado e do futuro. Vejam comigo, versículo 3, a primeira coisa, no comecinho do versículo 3, bendito o Deus e Pai. Essa é uma expressão muito interessante, é um agradecimento que Pedro está fazendo àquele que não é só o Criador, que não é só o preservador, mas aquele que é Pai. Pedro está se afastando aqui ao chamar bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai falar daqui a pouquinho. Ele está se afastando da cultura judaica da sua época, que não chamava Deus de Pai, de meu Pai. Para a cultura da sua época, Deus era Deus criador, era Deus preservador, o Deus que havia criado tudo, o Deus que havia tirado o povo do Egito, né? Só que o Senhor Jesus, ele começa a falar de Deus, ele ensina que Deus é Pai. E muitas vezes quando ele fala, por exemplo, na festa da dedicação, Jesus diz, eu e o Pai somos um, em João 10. Em resposta a Filipe, que diz, revela-nos o Pai, ele diz, quem me vê, vê o Pai, em João 14. Ele afirma que ele e o Pai possuem a mesma natureza, e então ele é totalmente Deus, em João 17. O Pai e o Filho compartilham da mesma vida, e ninguém pode conhecer verdadeiramente um, sem conhecer o outro, ele diz em Mateus 11. Nenhuma pessoa pode reivindicar, dizer, eu conheço a Deus, se não conhecer Jesus Cristo, Deus revelado em Jesus Cristo. É por isso que em João 14 Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tivesse me conhecido, teria conhecido a meu Pai. Percebe como é confusa a ideia de um cristianismo superficial que diz, a gente conhece a Deus, mas não conhece Jesus Cristo, em quem Deus se revelou para que o conheçamos? Então, esse texto começa com uma demonstração muito clara de Pedro, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, nosso Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E então, mesmo dentro do versículo, nós começamos a perceber outra coisa também, né? O motivo de Deus para nos aceitar como seus filhos. O que motivou Deus a nos aceitar como seus filhos? O texto nos diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, essa é a palavra. Nós nos alegramos muito em sermos, todos nós, filhos de Deus, mas nós não podemos nos orgulhar disso. A causa é a sua muita, diz Pedro, misericórdia. A misericórdia de Deus. Deus olhou para nós no nosso estado, a nossa alma querendo fugir da presença do Senhor. Nós somos nascidos em iniquidade, e em iniquidade fomos gerados, e fomos acrescentados de iniquidades desde o começo da nossa vida. Nossa natureza terrena, nossa humanidade, não vai ao encontro do Espírito, foge do Espírito. Mas o Espírito de Deus, misericordiosamente, aplica a obra da redenção em nós, e então aquele coração que antes não dizia, maravilhoso Deus, antes não conseguia dizer, tu és santo, agora sente um mudar dentro de si, e agora a sua alegria é dizer, tu és santo, agora nós podemos dizer, poderoso. Quem pode dizer que Deus é poderoso sem conhecê-lo? Quem pode dizer Deus é poderoso sem conhecer o Filho, sem ser adotado como filho? Quem pode? Toda e qualquer declaração de Deus, como um dia Luiz Carlos falou para mim, como hoje todo mundo fala, Deus te abençoe, né, pastor? Podem falar, mas jamais compreenderão o que é o Deus que abençoa verdadeiramente, se não passarem pela filiação. Então esse texto parece nos mostrar muitas coisas. Deus é nosso Pai, um Pai misericordioso, mas
para sermos filhos de Deus, nós ainda temos uma coisa a mais, que aconteceu. A misericórdia de Deus, mostra aqui o versículo 3 ainda, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Esta é, meus irmãos, a condição para sermos filhos de Deus. Aquele que estava nessa cruz da nossa mídia, aquele que estava nessa cruz, morreu nela, meus irmãos, humilhado, morreu nela, zombado, ridicularizado, morreu nela, mas ressurgiu, foi um susto para a sua geração, tentaram encobrir a ressurreição, mas ressurgiu, por isso ele é, de nós, os humanos, o primogênito, o primeiro, ele se levantou da morte, a cruz ficou vazia, o trono foi ocupado. Ele ressurgiu e a sua ressurreição levou com ele a morte e implementou aquilo que eu e você chamamos de vida cristã, vida espiritual. Isso nós chamamos também de união mística. Por isso, ninguém vive se antes não morrer com Cristo. O cristianismo não é alguma coisa boa como uma oferta para alguém que vivia uma situação de vida ruim. O cristianismo é a passagem da morte para a vida. Todos morrem com ele. Ele morreu naquela cruz por todos, para que então, ao viver, levasse com ele, vivos, os eleitos. Isso é a ressurreição. A ressurreição não é só do Senhor Jesus Cristo, ela é primeiro do Senhor Jesus Cristo, e agora é sua também. Nós celebramos 97 anos de uma igreja que prega a ressurreição de Jesus Cristo. Só de Jesus Cristo. Suficiente de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é a condição para sermos filhos de Deus. E esta ressurreição de Jesus Cristo nos dá uma outra situação, nos permite um outro privilégio, a natureza da nossa filiação. Nós não somos filhos só da nossa geração, nós somos filhos de Deus, é o que o versículo 3 e 4 parecem nos mostrar. Veja o 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Essa é a natureza da nossa filiação, a eternidade. Por isso, meu querido irmão, querida irmã, você que celebra 97 anos conosco, vamos celebrar a eternidade que o Senhor Deus colocou no nosso coração. Eu me lembro sempre, quando eu falo de eternidade, de Jonathan Edwards, um teólogo congregacional do século XVIII. Ele fazia uma oração, e a oração dele é muito conhecida. Senhor, põe nos meus olhos a eternidade. Põe nos meus olhos a eternidade. Só pode contemplar a eternidade quem é eterno, quem foi eternizado. Quem eleito desde a eternidade, viverá para sempre na eternidade, com Deus, com o Messias. Por isso, a herança está segura, garantida. Tanto é que a última parte do versículo 4 nos mostra a segurança de continuarmos sendo filhos de Deus, tanto o versículo 4 quanto o versículo 5, e é o poder de Deus. É por isso que salvação não pode ser perdida por ninguém, porque se ela estivesse no nosso poder, todos nós perderíamos a salvação. Se a salvação estivesse em nosso poder, nenhum de nós iria para o céu, a não ser que fôssemos muito bons, o que parece que Paulo disse que ninguém é. É por isso que Paulo disse, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há ninguém possível em termos de condições de sustentar sua própria salvação. Infelizmente as igrejas estão pregando essa heresia e estão colocando um peso insuportável na vida dos cristãos. Por isso eu sempre digo, claro que com muito jeito, mas no meu velho estilo, que já vem de alguns anos, todos aqueles que fazem parte de denominações que colocam peso sobre a vida de um cristão, dizendo que a salvação depende deles, devem sair imediatamente dessas instituições. Essas instituições não celebram o poder de Deus, celebram outras coisas. Celebram coisas impossíveis de serem cumpridas, o poder do homem. Isso é humanismo. Esse humanismo precisa ser rechaçado, precisa ser confrontado. Quem nos sustenta é Deus ou ninguém de nós suporta.
Quem nos levanta é Deus ou ninguém se levanta. Então, sem o poder de Deus, ninguém é salvo. Ninguém permanece salvo se o Senhor Deus não perseverar a nossa salvação. Isso é uma liberdade tão grande. E é isso que os versículos nos mostram, tanto o 4 quanto o 5. Veja o 5 agora. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. E então, talvez alguém diria, epa, mas aqui está falando mediante a fé. Fé eu tenho, então eu posso dizer que com a minha fé eu consigo me manter salvo. Mas isso vai muito contra o que Paulo disse. Sois salvos mediante a fé, mas este dom não vem de vós, é de Deus. Até a fé vem de Deus. Estou falando dessa primeira parte, para lhe falar que entre o passado e entre o futuro existe uma garantia no poder de Deus. Os filhos de Deus nunca serão ex-filhos de Deus, os filhos de Deus sempre serão filhos de Deus. Você precisa crer nisso. Você precisa crer. Se você não tiver força para crer, você deve orar. Senhor, me dá a fé para crer no teu poder, para viver pelo teu poder. Talvez nem todos aqui tenham essa fé. Mas nós podemos, é nos dado como um privilégio, uma linha aberta de oração. Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a fé para que nós possamos crer nessa vitória antecipada e exultar, que é o que a próxima parte vai falar. Nós não comemoramos antecipadamente com medo dessa vitória se perder. Aí vem a segunda parte. Se a primeira parte é a explicação para a eterna salvação dos filhos de Deus, as garantias do passado ao futuro, um plano de salvação perfeito. Se a primeira parte nos mostra o motivo de Deus para nos aceitar como filhos, que é a misericórdia, claro, a condição para sermos seus filhos, que é a ressurreição, a natureza da filiação que temos, que é a eternidade, ou seja, é para sempre, e a segurança de continuarmos sendo filhos de Deus, que é o seu poder, é depois disso que Pedro diz, bom, nós estamos falando de coisas muito grandes, de coisas muito fortes, vamos falar da realidade, vamos falar do que está acontecendo agora. E então a segunda parte do versículo 6 ao versículo 9 é verdadeiramente um incentivo. Irmãos, eu antecipo uma ideia da aplicação, nós temos de nos animarmos uns aos outros, nos animar verdadeiramente com piedade, com santidade. Nós temos de suportar uns aos outros em amor, nós temos de estender a mão às pessoas que querem e precisam de ajuda. Irmãos, nós temos de nos alegrar com cada pessoa que entra por essas portas e celebrar com alegria a chegada dos nossos irmãos que vêm para adorar, as famílias que vêm. Como é bonito ver a igreja assim hoje, irmãos, como é bonito ver a galeria com gente, com tanta gente. Esses bancos foram levantados, isso aqui foi levantado desde o ano 1949. Essa igreja foi idealizada para ser uma igreja de adoradores, essa é uma igreja para a glória de Deus nessa cidade, meus irmãos. Nós temos de nos alegrar com isso, também nós temos de chorar quando as pessoas vão embora, nós temos de nos entristecer quando pessoas deixam de se assentar nesses bancos, deixam de caminhar conosco, muitas vezes com motivações que nós ficamos pensando, meu Deus, o que está fazendo, o que está movendo este coração? Nós já vimos as duas coisas, nós vemos irmãos chegando, nós também vemos irmãos saindo, é da dinâmica da igreja, mas nós precisamos manter uma postura de nos alegrar com quem chega e de chorar pelos que vão embora. Nós abençoamos os que vão e seguem bons caminhos, mas nós os entristecemos tanto quando percebemos que alguns entram por portas tão esquisitas, alguns voltam a caminhos que antigamente trilharam. Irmãos, nós não podemos perder a capacidade de nos indignar com o que muitas vezes vemos, a frieza espiritual, o abandono das Escrituras, o abandono da oração. E é por isso que eu digo, meus irmãos, a realidade é dura, a realidade não é um conto de fadas. Veja o que o texto diz, e tenhamos um incentivo para o presente, para suportar a realidade muitas vezes, para enfrentar a realidade. Já no versículo 6 nós temos a primeira palavra, uma maneira de incentivar aquela igreja daquelas cidades, daquelas regiões, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, os que estavam na dispersão. A primeira forma de Pedro incentivar é dizer, exultem, celebrem, cantem, louvem, engrandeçam.
Atribuam a Deus o poder. O termo exultação é mais do que exaltação, porque o termo exultação tem uma ideia de uma explosão. Nós presbiterianos não temos o hábito de explodir em louvor, né? Mas o nosso coração precisa explodir em louvor. E talvez muitos de nós precisam perder a vergonha, o temor, ou alguma coisa que está dentro de si em não cantar alto, em não celebrar, em não bater palmas quando se quer bater, quando se tem vontade de fazer ao Senhor, porque quer dizer, isso é para ti, Senhor, isso é para o teu louvor. Às vezes nós coibimos de coisas que lá no final vai mostrar que a nossa exultação não é aquela exultação mesmo. Mas Pedro diz, exulta ao Senhor, nisso exultai. E aí ele começa a explicar, é claro que exultação não é só um canto alto, exultação não é só um louvor congregacional muito forte, é muito próprio da igreja, um louvor congregacional muito forte, mas a exultação também é algo que está no coração. Exultação é aquela alegria que não se vai quando a tristeza chega, por exemplo. E é isso que Pedro vai falar. Pedro diz, nisto exultais. Exultais, quer dizer todos, não é uma pessoa só, é segunda pessoa do plural. Embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E eu preciso lhe dizer, no contexto histórico, você sabe o que eram as provações que a igreja passava? Não era a questão de doença, por exemplo, doença é uma questão de provação para todos nós, de sofrimento. Não era uma tristeza por alguma coisa que não deu certo, irmãos, não era. Eu vou falar de 5 coisas que eles passavam e você vai entender o que é ser contristado por provação no contexto de Pedro. Por exemplo, eles negaram-se a adorar ao imperador como um Deus e, portanto, eles eram considerados traidores de César. Vinha provação por causa disso. Eles negaram-se a adorar nos templos pagãos levantados pelo Império Romano, de modo que os negócios nos templos perdiam dinheiro, onde muitos se convertiam ao cristianismo, diz John MacArthur no seu comentário. Eles não apoiaram os ideais de Roma, de ego, poder, conquista, e por isso os romanos rechaçaram o ideal cristão de serviço altruísta, de ação social com os mais fracos, o cuidado que os cristãos tinham com os filhos das prostitutas que eram deixados nos latões de lixo de Roma e de tantos outros lugares, de Corinto. Entendam, eles puseram a descoberto e rechaçaram a terrível imoralidade da cultura pagã. Então eles foram contristados com várias provações. É por isso que Pedro os anima. Pedro diz, olha, vocês são alvo do ódio do império. Vocês são o escárnio da filosofia da época de vocês. Vocês são atacados e acusados pelos próprios judeus que dizem que vocês são uma seita de heresias. Vocês são pressionados pelas próprias famílias de vocês. Quando alguém se posiciona, eu vou adorar a Deus, eu vou viver para Jesus Cristo, o meu Senhor é Cristo. Vocês têm dentro das casas de vocês alguém que diz, você é louco em fazer isso, você vai ser morto se fizer isso, você vai ser procurado e perseguido se você fizer isso. Não traga este opróbrio, esta maldição sobre a nossa família, mas você está na igreja. É para esses que Pedro está falando. E então Pedro usa, dos versículos 6 até o versículo 7, algumas formas para dizer confiem. Nós precisamos de confiança. Igreja, confie. A primeira coisa é que a herança é certa. Nisso exultai. Ainda que tiver de passar por um tempo de provação, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nisso exultai. A segunda ideia é que fé, para ser boa, tem que ser provada. Não existe fé verdadeiramente sem provação. Fé sem provação é sempre uma parte do que é o todo da fé.
A fé precisa ser provada, para que depois da prova, ela possa mostrar as suas virtudes, como o reverendo Robert leu aqui no início do nosso culto. A fé faz com que haja perseverança, a fé faz com que haja força contra o pecado, a fé faz com que haja adoração em contraste aos ídolos, a fé faz com que haja ânimo e esperança em relação a futuro melhor do que a realidade vivida. Ah, meus irmãos, fé é provada. Não lamenteis a provação da vossa fé, diz Pedro e diz Tiago também. Meus irmãos, a fé é que nos dá a condição, o entendimento da comunhão com Cristo. Veja o versículo 8. A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, olha a segunda vez, com alegria indizível e cheia de glória. Com alegria indizível e cheia de glória. Por isso que o tema da nossa pregação, crianças, é: nós temos de celebrar como expressão de gratidão. Faz parte da vida do cristão celebrar como expressão de gratidão. Faz parte das nossas famílias celebrar como expressão de gratidão. Nós temos motivos, crianças. Nós temos um Cristo que conectou o céu e a terra por seu sacrifício redentivo. Nós temos, crianças, a condição de olhar para o passado e ver a regeneração. Eu sei que a palavra regeneração é nova para você, criança. Mas então você vai entendendo que isso é um amor muito grande e que isso é a criação de uma nova humanidade. E então nós somos chamados a uma santidade em meio aos problemas. A palavra santificação também é nova para você, criança. Talvez você fique pensando, o que será que é isso? Seus pais podem lhe ajudar a entender. A palavra glorificação para você também, para você criança, também é um pouco difícil de entender. São palavras muito abstratas. Mas o seu pai, a sua mãe, os adultos que estão nos acompanhando, sabem bem o que é ser regenerado. Sabem bem o que é ser chamados para uma vida de santidade e sabem bem o que é a glorificação, que já começou, diz Paulo em Romanos 8, mas que continuará até o último dia. Essa é uma conta boa, porque essa é a conta que nos faz filhos de Deus. O versículo 8 e o versículo 9 vão concluir essa ideia, então, do passado, do futuro e do presente. Veja só. O versículo 9, que coisa bonita do versículo 9. A confiança na libertação agora, no presente. Nós somos salvos agora, no presente. Vejam só. Obtendo o fim da vossa fé. A salvação da vossa alma. E eu quero concluir. Eu poderia falar aqui das palavras, né? Do peso dessas palavras. Alguns fazem, Lloyd Jones fez muitos sermões dessas palavras. O próprio Edwards fez muitos sermões do versículo 8, só do versículo 8. Mas eu quero falar de algo que provavelmente aconteceu com você, como aconteceu comigo. Se nós estamos celebrando aqui como expressão de gratidão, é porque há um motivo. Eu gostaria de convidar você a pensar, quando foi que a fé chegou à sua casa? Quando foi que a salvação chegou à sua casa? Quando foi que o poder de Deus rompeu aquela porta da sua casa, abriu aquela porta, entrou e ocupou todos os espaços da sua casa? Quem foi que Deus trouxe para te falar de Jesus? Como foi aquele momento? Como você começou a ler as Escrituras? Quem andou com você? Quem te ajudou a perceber o seu pecado? Quem te ajudou a perceber que mesmo um pecador pode, em Jesus Cristo, ser redimido e celebrá-lo na sua beleza, na beleza que Ele tem? Recorda um pouco isso. Porque quando nós celebramos com motivos. Nós não podemos dizer, estou alegre, mas por que você está alegre? Eu não sei, eu estou alegre. Não existe alegria sem motivo. Não existe celebração sem motivo. Eu gostaria que você viajasse um pouco no tempo da sua salvação e pensasse o que Deus fez ao longo do tempo que você conhece Jesus Cristo como seu Salvador.
eu tenho um tempo. Eu sou um dos mais novos, provavelmente, dentre os mais experientes da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tenho 25 anos só, do conhecimento do meu Jesus, do meu Salvador. Alguns de nós aqui têm muito mais do que isso. Na nossa reunião de oração de quinta-feira, alguns homens me falaram que eles têm mais de 70 anos do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O seu Ângelo, tenho certeza, tem 86. É o tempo de vida dele. Meus irmãos, essa igreja existe há 97 anos neste lugar. Desde o dia em que o reverendo Matatias, lá na Igreja Unida, idealizou com o presbítero Banks, há 97 anos, em 1924, essa igreja prega isso aqui. Bom, primeiro lá na Lapa de Baixo, depois aqui. E então, a partir de 1949, com o reverendo Amantino Vassão, aqui, neste lugar, foi levantado, detalhe por detalhe, para que esta fosse uma casa de adoração. Quando a igreja foi levantada neste lugar, a mocidade já tinha 12 anos de existência, porque ela foi fundada em 1937, ainda lá na Lapa de Baixo. Então, em 1949, na inauguração desse templo aqui, a mocidade já estava presente. Ontem nós celebramos 84 anos da mocidade. Logo depois, eu conversando com o reverendo Gilberto e com a Rosângela, eles me contaram uma história bonita, que jovens, quando eram jovens aqui, iniciaram uma igreja, a Igreja do Jaraguá. Presbítero Célio e Bete eram noivos iniciaram ou trabalharam naquela igreja. A Rosângela, esposa do reverendo Gilberto, foi a primeira convertida lá, na Igreja do Jaraguá. Ela está aqui hoje. Isso é a história da igreja. Quantos outros, quantos mais, meus irmãos? Quantos outros e quantos mais? E quantos ainda? Quantos outros? Quantos mais? E quantos ainda? Nós precisamos ser uma igreja que ama a glória de Deus, que queira ver os convertidos vivendo como filhos, que a palavra de Deus esteja no nosso coração, mais ou menos como quando o reverendo Gilberto contou ontem à noite a história de um homem que disse: eu moro dentro da Bíblia, eu moro dentro da Bíblia, a Bíblia é minha morada. Crianças, quando vocês fazem o desenho, a terra, a cruz, o céu, é porque lhes está preparada uma morada. A porta dessa morada é a Bíblia. Viaja no tempo, encontre-se com o tempo que Deus lhe alcançou. Encontre-se com o tempo da graça. Alegre-se na salvação. Não é por acaso que o Senhor Deus tem mantido uma igreja para a sua glória e para seu louvor no mundo. Se você é crente, você faz parte dessa igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo, para testemunhar a vida que você recebeu. Encontre-se com a sua salvação, relembre, fortaleça a sua fé em oração. Diga: Senhor, se porventura você estiver apático na sua fé, se a leitura da Bíblia não é mais uma coisa presente, se ela não é uma porta que você abre para entrar, se porventura a oração não é mais algo que você tem gosto porque você está falando com Deus, mesmo que você tenha muito tempo de conversão, revigora isso dentro de você, reaviva este dom. E então, vamos em frente. Quantos outros? Quantos mais? E quantos ainda? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, eterno Deus, maravilhoso Deus, grande e poderoso Deus, que faz coisas inimagináveis para que no tempo presente os teus filhos tenham a certeza da salvação. Senhor, a quantos ainda o Senhor dará esta certeza? É a nossa oração. Senhor, faça grande o seu reino. Senhor, venha o teu reino sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, permita, Senhor, por favor, por misericórdia, permita que a Igreja Presbiteriana da Lapa continue a ser essa igreja que fala a verdade, que diz quem o Senhor é,
é, que fala quem nós somos, que fale dos nossos pecados, mas que também aponte um caminho de redenção e que nos ajude a viver como filhos de Deus. Que nessa conta fechada da regeneração, da santificação e da glorificação, o resultado seja a nossa vida eterna, a vida de filhos de Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo para sempre é o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.